Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Reais de Pessoas Reais. No vídeo de hoje, cobrirei o caso de Jill Dando, uma repórter britânica que foi assassinada a sangue frio na porta de sua própria casa. O assassinato de Jill Dando chocou a nação e desencadeou uma das maiores investigações da história criminal britânica. Nesse vídeo, vamos mergulhar mais profundamente nos eventos que levaram ao assassinato de Jill Dando, na investigação que se seguiu e nas possíveis teorias em torno de sua morte. Jill Dando era uma jornalista britânica e apresentadora de televisão muito respeitada e conhecida. Nascida em Weston-super-Mare em 1961, Jill começou sua carreira aos 21 anos como âncora de notícias e apresentadora da BBC Radio Devon. Seu talento e dedicação rapidamente lhe renderam a reputação de uma das jornalistas mais promissoras da época. Ao longo de sua carreira, Dando apresentou vários programas de TV populares, sendo o mais conhecido deles um programa chamado Crime Watch, da BBC, que cobria casos não solucionados. Mal sabia ela que anos mais tarde ela seria o assunto principal de um dos episódios. Jill tinha noivado há pouco tempo, e ela e seu noivo estavam passando muito tempo juntos planejando o casamento. Tanto tempo que a mesma passava mais tempo na casa dele do que na própria, e eram raras as vezes que ela ia para sua casa. Porém, na manhã de 26 de abril de 1999, por volta das 11h30, Jill Dando resolveu ir para sua própria casa, em Fulham, uma vizinhança nobre de Londres. E antes mesmo de Jill conseguir colocar a chave na porta, ela foi surpreendida por alguém que a agarrou por trás, a forçou no chão, colocou uma arma em sua têmpora esquerda e atirou. E acreditem se quiser, ninguém ouviu absolutamente nada. Mais tarde, a polícia descobriu que a arma tinha um silenciador caseiro e pelo tiro ter sido tão próximo, a possibilidade de ter feito qualquer barulho era muito baixa. Jill foi encontrada apenas 14 minutos depois por sua vizinha e eu vou colocar nesse vídeo a ligação que ela fez para a polícia com a legenda na tela. I'm walking along Gowan Avenue. It looks like there's somebody collapsed. Confidentially, it looks like it's Jill Dando, and she's collapsed and there's a lot of blood. You just approach and check out the lady's breathing for me. She doesn't look as if she's breathing. She's got blood coming from her nose, her arms are blue. I just need to find out if she's breathing. Is the lady's chest going up and down? Oh my God, no, I don't think she's alive. Right, okay. Don't worry, I'm going to get some help there as fast as I can. Jill foi levada ao hospital, mas não havia nada que pudesse ser feito, e sua morte foi declarada às 13h03. Jill tinha apenas 37 anos. O funeral de Jill foi realizado em 14 de maio de 1999, em Weston-super-Mare, a cidade onde ela cresceu. O funeral foi aberto ao público e todos os familiares, amigos e colegas da BBC foram prestar suas homenagens. Jill foi enterrada no Cemitério Mundial de Weston-super-Mare. Seu túmulo é marcado por uma simples lápide com seu nome, data de nascimento e data de morte. Logo de cara, suspeitas foram levantadas em todas as direções imagináveis, mostrando que os investigadores nem sequer sabiam por onde começar. A Polícia Metropolitana inicialmente não tinha pistas ou suspeitos, então acabaram lançando uma extensa investigação que envolveu mais de 2.500 entrevistas e a análise de inúmeras peças de evidência. O tempo foi passando e quando menos se deram conta, já havia passado um ano e o caso não estava nem perto de ser solucionado. O público começou a colocar pressão na Polícia Metropolitana. As pessoas queriam saber por que isso aconteceu com Jill, quem a matou e por que mesmo depois de um ano eles não pareciam ter nenhuma resposta, mas sim mais perguntas. A polícia resolveu então checar novamente informações que foram passadas pelo público um ano antes e encontraram uma na qual eles não tinham se aprofundado. Era sobre um homem chamado Barry George. A informação veio de uma instituição que ajudava pessoas com necessidades especiais e Barry era uma dessas pessoas que eles ajudavam. Barry teve muitas dificuldades em sua vida. Ele estudou sua vida inteira em escolas para crianças com necessidades especiais. E saindo da escola, ele não tinha qualificação alguma que o ajudasse a ingressar no mercado de trabalho. Mas mesmo assim, ele acabou conseguindo um emprego na BBC. Barry também vivia a menos de 1 quilômetro da casa de Jill. E também tinha um histórico de seguir mulheres na rua. Ele era um cara estranho, mas nada na vida dele indicava que ele era uma pessoa violenta. Com essas informações, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Barry.
Lá, eles encontraram várias fotos de mulheres que foram tiradas na rua, claramente sem o consentimento delas. Também encontraram uma foto de Barry usando uma máscara e segurando uma arma, mas vale lembrar que essa foto foi tirada 10 anos antes dos acontecimentos. Encontraram também anotações de placas de carro e os endereços correspondentes a cada placa, um casaco que, de acordo com testemunhas, correspondia ao que um homem não identificado que foi visto próximo à casa de Jill estava usando. E nesse casaco também encontraram resíduo de pólvora, numa quantidade absurdamente minúscula. E também encontraram várias fotos recortadas de revistas de Jill. Por conta desses achados, Barry George foi preso pelo assassinato de Jill em 25 de maio de 2000. O julgamento de Barry não começou até 26 de fevereiro de 2001, quase 2 anos após o assassinato de Jill. E em 2 de julho de 2001, apesar de todas as evidências contra Barry terem sido circunstanciais, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato de Jill Dando. Ao contrário do que a polícia acreditava, as pessoas não estavam felizes com o resultado do julgamento. Todos estavam muito preocupados, porque na opinião deles não existia evidências o suficiente para condenar esse homem por assassinato, o que significa que haviam chances de um assassino ainda estar à solta. A única coisa que eles tinham de evidência contra Barry era uma partícula de pólvora tão minúscula que na maioria dos casos não é usada como evidência, e essa partícula foi encontrada no bolso do casaco de Barry. Para vocês terem noção do quão fácil você entrar em contato com essa quantidade, isso pode acontecer pelo simples fato de você cumprimentar alguém com um aperto de mão ou tocando em coisas que outras pessoas que entraram em contato com isso também tocaram. Barry apelou seu caso 3 vezes e em novembro de 2007, 6 anos após ser condenado, a sua apelação foi aceita. Eles então começaram um novo julgamento. A defesa de Barry alegou que ele não seria capaz de um crime como esse, porque ele não tinha capacidade intelectual para isso. Barry tinha um QI de apenas 75, o que é consideravelmente abaixo da média, e o crime parecia ter sido carregado de forma profissional, já que ninguém viu ou ouviu nada. Barry também foi diagnosticado com síndrome de Asperger, o que poderia justificar o seu hiperfoco em Jill. O julgamento durou aproximadamente 8 semanas e Barry foi absolvido do crime. Barry entrou com um processo contra os maiores canais de informação da época, afirmando que a forma que o trataram em suas notícias, sem provas, tinha arruinado sua vida. Barry recebeu uma indenização de 1,2 milhões de libras. When you go into court, in any criminal trial, you're innocent until proven guilty, or so they say. But what they're saying effectively is, oh, you're guilty for your innocence. Outras teorias e suspeitos também foram levantados ao longo dos anos. Alguns sugeriram que o assassinato foi obra de um matador de aluguel contratado por um telespectador insatisfeito da BBC, especificamente do programa Crime Watch. Agora, a teoria que eu e muitas outras pessoas acreditam é que Jill foi assassinada por estar tentando expor uma rede de pedofilia com grandes nomes do entretenimento envolvidos. Em 2014, uma colega da Jill afirmou que semanas antes de sua morte, Jill tentou entrar em contato com pessoas importantes da BBC para expressar a sua preocupação sobre alegações que ela ouviu de que havia uma rede de pedofilia com nomes muito populares daquela época envolvidos. E, pelo que dizem, algumas semanas antes da morte de Jill, ela entregou um arquivo sobre essa rede para a administração da BBC, mas aparentemente ninguém deu a devida atenção a isso. Em termos de seu patrimônio, Jill deixou para trás uma fortuna significativa estimada em cerca de 1,2 milhões de libras. Ela havia feito um testamento que especificava que seu patrimônio deveria ser dividido entre sua família e várias instituições de caridade. Seu noivo também herdou uma parte de seu patrimônio. E apesar da extensa investigação e de seu status de celebridade, o assassino de Jill Dando nunca foi encontrado. E apesar de muitas teorias que foram levantadas ao longo dos anos, a verdade por trás do assassinato de Jill permanece desconhecida. O assassinato continua sem solução, mas a investigação e os julgamentos levantaram questões importantes sobre a eficácia das investigações policiais e o sistema de justiça criminal. Também gerou um debate sobre o impacto da cobertura midiática e da opinião pública em casos de alto perfil, e os perigos potenciais de se apressar em julgar sem evidências significativas. Neste caso, ficamos com mais perguntas do que respostas. Quem matou Jill Dando e por quê? Será que a verdade será revelada um dia ou esse caso permanecerá um mistério para sempre? Me conta o que você acha nos comentários.
Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal. Eu posto vídeos como esse todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite.